Fala galera, como é que vocês estão? Tranquilão? A câmera tá caindo aqui do celular. Deixa eu falar com vocês, eu vim falar com vocês hoje sobre um assunto, o que acontece? Sobre transferência de veículo, documentação, essas coisas assim. Para quem acompanha aí alguns vídeos que eu faço, sabe que eu gosto assim de comprar uns carrinhos e tal, ficar com ele um tempo, curtir o carrinho, arrumar, lavar, vitrificar, mexer na estética, essas coisas assim. Aí depois de um tempo eu enjoo do carro e vendo. E eu tô sempre olhando o carro, né? Em Marketplace, OLX, essas coisas. Acredito que é aonde você que está aí em casa agora, quando está querendo comprar ou vender seu carro, anuncia ou procura para comprar. É o local mais tradicional, né? Pelo público assim, que não vai muito em agência ou concessionária particular. E aí o que acontece? Esse vídeo, como eu estou acostumado a olhar muitos carros e tal, o caso que eu olho um carro por semana, alguma coisa assim, eu me deparo com situações que eu falei, pô, vou fazer um vídeo e vou dar um alerta pra galera. Cara, tanto para você que vai vender quanto vai comprar, você tem que tomar alguns cuidados aí a respeito de documentação, galera. E assim, eu falo isso no intuito de você não ter um problema, um sonho não virar um pesadelo, tanto na venda quanto na compra. Essas últimas 3 semanas eu me deparei com a mesma situação, assim, pequenas coisas diferentes, mas com a mesma situação. Como eu estou olhando para comprar, né? Pessoas que anunciam o carro e aí quando você vai olhar o carro para comprar, o carro tem algum tipo de documentação a ser resolvida. Eu vou dar o exemplo de um carro que eu olhei ontem, que foi um Fiat Idea, ano 2010, 1.4 Motor Fire HX, né, que é a versão completa, que na verdade toda ideia é completo, né? Acho que muda pequenas coisas, 4 portas com vidro elétrico, retrovisor elétrico, essas coisas assim. E aí o que acontece, galera? Esse carro, o rapaz estava vendendo ele foi do pai dele que passou para o filho, e aí o pai fez o recibo verdinho ainda, só que o filho não transferiu, ficou com o carro aí acho que 3 ou 4 anos e pôs à venda essa semana, e eu fui lá olhar o carro. Quando ele me contou essa situação, falei, cara, olha, o carro dele tinha benfeitorias para fazer, né? O carro dele tinha 4 pneus para colocar, tinha repintura de 2 para-choques para fazer, repintura de uma lateral porque tinha um arranhado bem feio. O carro estava com estrutura boa, mas tinha que ser bem cuidado, né? Tinha que estar um talento igual eu gosto de fazer, para deixar o carro legal mesmo. Porque carro para mim depende do ano, o que tem que ter é cuidado. Então, assim, a gente acabou que não chegou a gente chegou próximo, mas não chegou no valor que compensava para os dois, porque o que eu ia gastar deixando ele do jeito que eu acho que tem que ficar, ia ficar no valor acima da tabela depois de pronto. E para mim aí não compensa, né? Porque eu enjoo do carro e depois eu quero vender e eu sei que eu não quero ficar agarrado com ele aqui, querendo ter que pedir acima da FIP aí para vender. E não é um carro extra, né? Um carro extra é diferenciado, você pode até pedir em cima da FIP, como eu já tive vários carros extras, único dono, com toda a documentação comprovada. O dele lá não tinha chave reserva, então tinha que mandar fazer chave reserva, porque eu não fico com carro sem chave reserva. Uma chave só é a mesma coisa de não ter nenhuma, né? Qualquer problema que tiver, você fica na mão de um chaveiro, de um reboque e tal. Então, para mim não dá. Mas falando aqui da documentação, para mim não se perder no assunto do vídeo. Então, o carro estava com o recibo preenchido em nome dele e não tinha sido transferido. Aí estava com o documento 2025 em aberto, recibo assinado, mas não transferido, e 2 multas. E aí, né, conversando, que ele me falou isso. Aí eu falei com ele, olha, cara, vou te ser bem sincero, a gente não vai dar negócio por causa do valor aqui. E eu vou te dar um alerta aqui, que é o assunto que eu estou fazendo o vídeo aqui hoje. Se você vender esse carro para uma pessoa agora, aqui, vamos supor que a gente fecha o negócio aqui agora. Aí a gente fecha aqui um valor que seja interessante para os dois. O que teria que ser feito? Eu teria que ir para minha casa, pagar o 2025 inteiro, pagar as 2 multas, deixar o Detran dar baixa, após o Detran dar baixa, eu entrar no site do Detran, pagar a taxa de vistoria, agendar a vistoria, para você fazer a vistoria em seu nome, transferir para você, depois que tivesse o carro no seu nome, fazer a comunicação de venda e a venda para mim. A gente não vai dar negócio aqui, mas no meio desse processo aqui, eu vou te explicar uma coisa, vai que você vende esse carro para um cara irresponsável. Você não vai conseguir fazer comunicado de venda nele porque ele não está em seu nome. E seu pai também não pode fazer um comunicado de venda nele porque o recibo já está preenchido em seu nome. Então vamos supor que você vende esse carro para mim aqui, eu sou irresponsável. Eu pago você o carro, eu vou subir essa rua aqui, eu atravesso um sinal vermelho, atropelo e mato uma pessoa. E eu fujo do local. As pessoas, os transeuntes vão fazer o quê? Anotar a placa. Daqui a pouco a polícia está batendo na cara do seu pai, cara.
E seu pai vai ter que provar, explicar que não foi ele que estava dirigindo o carro. Entendeu? Porque não, a comunicação de venda não existe e o recibo que está preenchido em seu nome. E não está feita a comunicação de venda também. Então pode ser perfeitamente um recibo que foi cancelado já e aí tem que ser descartado. Então assim, cara, a compra e a venda de um carro, ela é um sonho, mas ele tem que ser feito com cautelas para que ele não se torne um pesadelo. Da mesma forma na hora que você vai vender. Ah, eu vou vender o carro para a pessoa aqui, eu tô doido para vender esse carro, o cara me ofereceu uma grana que eu acho legal e eu quero me livrar desse carro porque eu quero comprar um outro carro, ou eu não preciso mais do carro e eu quero pegar o dinheiro para fazer outra coisa e guardar ou viajar, ou o que for. Aí na pressa de vender, você vende sem fazer os trâmites corretos e aí você pode se envolver num problema que você vai gastar o dinheiro daquele carro para resolver e ainda não vai estar resolvido. Entendeu? A pessoa lá que comprou, que atropelou uma pessoa, que matou, que usou um assalto, que fez diversas coisas com o carro em seu nome, pode alegar que não comprou nada na sua mão, que nem te viu, que nem te conhecia, que nunca viu o carro. Ela abandona o carro num lugar qualquer aí, e aí você vai ter que provar que comprou através de transferências bancárias, testemunhas, vários outros tipos de coisas, mas até isso desenrolar, olha o tanto que vai te dar de dor de cabeça, gente. Olha o tanto que isso vai te dar de dor de cabeça. Então, a compra de um veículo, ela é muito criteriosa e, de certa forma, assim, não é só o veículo, é toda uma situação. Você tem que comprar o veículo, uma procedência do veículo, o estado documental correto do veículo, entendeu? Eu olhei um Palio há um mês atrás e o carro tinha financiamento em cima dele, quitou, porém o banco não deu baixa no gravame. Na cabeça dele podia vender o carro já. Eu falei, cara, o banco não deu baixa no seu financiamento. Ah, mas tem mais de 3 meses que eu quitei aqui, ó, tá com a carta de quitação aqui. Eu falei, mas o banco não tirou o gravame. Ah, mas aí eles estão errados. Eu falei, cara, tudo bem, eles estão errados sim, eu concordo com você, mas você vai ter que resolver isso entre você e o banco, porque enquanto esse gravame não for baixado, não tem como a pessoa transferir para o nome dela, entendeu? Então, você está vendendo um carro para uma pessoa que a pessoa não pode transferir, você não pode fazer um comunicado de venda. Então, se você vende esse carro do jeito que está e a pessoa sofre um acidente ou faz qualquer coisa aí, você vai estar arrolado nessa situação. Quando você vende um carro da maneira correta, que é o seguinte, eu fechei o negócio com a pessoa, eu fiz o recibo em nome dela e fiz a comunicação de venda, a partir da data daquela comunicação de venda para a pessoa, tudo que acontecer com aquele carro é sob responsabilidade dela. Entendeu? Então, se ela se envolver no acidente, se ela tomar uma multa, tudo, a comunicação de venda feita é responsabilidade dela e não sua, porque já foi comunicado ao Detran a venda daquele veículo, já foi comunicado que aquele veículo tem uma nova pessoa responsável, entendeu? Então, a documentação estando certa para que você possa colocar o veículo à venda e depois fazer a comunicação é primordial. E tem muita gente vendendo o carro achando assim, pô, meu carro está com o documento atrasado, os pneus estão ruins, tem manutenção para ser feita, eu vou vender um pouco mais barato aqui. A pessoa resolve lá, cara, mas se a pessoa não pode nem transferir porque o carro está cheio de coisa para resolver, como é que vai ficar isso aí? Entendeu? Então você tem que olhar, pelo menos regularizar a documentação para que você possa fazer uma comunicação de venda e aí sim ela resolver os problemas técnicos do carro, né, como manutenção, pneu e essas coisas, para poder transferir ele. E aqui também vai uma dica para quem compra, cara. Você comprou um carro, tenta transferir ele para o seu nome na primeira semana, no primeiro dia se for possível, na mesma hora se for possível. Eu vou te falar por quê. Vamos supor que você comprou um veículo. E mesmo que a pessoa tenha feito a comunicação de venda, a responsabilidade seja totalmente sua, o comprador. Vamos supor que você passa numa blitz e esse carro está com os pneus carecas e o policial encrespe com você lá, esse carro vai ser autuado e preso. Esse carro vai ser retido, colocado no reboque e enviado para um pátio conveniado do Detran. Após ele ser enviado para o pátio do Detran, a única pessoa que retira ele, ou com uma procuração, se o proprietário que ainda está no documento, que é quem te vendeu, pode ir lá e retirar, ou ele pode fazer uma procuração para você retirar. Você, mesmo que no papel de comprador, ou tendo feito a comunicação de venda em seu nome, legalmente falando, o veículo ainda é do ex-dono, que é o que está no documento. E nesse meio termo aí você enrola para transferir esse carro e essa pessoa vem a falecer. E aí? Como é que você tira esse carro de lá? Esse carro, provavelmente, se você demorar e se não tiver sido feita uma comunicação de venda, ele vai entrar até no inventário. Se tiver sido feita uma comunicação de venda, provavelmente ele vai ficar disponível para você transferir, porém o veículo está preso no pátio do Detran. Como é que você transfere um veículo preso? Você vai ter que arrumar um advogado,
arrumar uma liminar para tirar esse veículo de lá. Então, assim, vai comprar, averigua toda a documentação, vê se está toda certa e não compra se tiver problema documental para vender, porque você pode ter um problema muito maior do que aquilo que está na mesa ali. E comprou, transfere o quanto antes para o seu nome, para que se você tiver algum problema, só dependa de você resolvê-lo e não depende do ex-dono, entendeu? E tem muita gente anunciando carro. Quando você vai olhar o carro para comprar, o carro tem financiamento em aberto, que está quitado ou vai quitar ainda, está com gravame, está em nome de parente, entendeu? E aí, às vezes, a pessoa deve um dinheiro para aquele parente, o parente não está querendo assinar o recibo, e aí você acha que você vai pagar aquela pessoa. Quando chegar no parente para assinar o recibo, o parente fala, não, eu quero receber minha parte aqui, não recebi, não vou assinar o recibo, aí você vai ter um grande problema, entendeu? Veja se o carro está em nome de quem está vendendo, se cerque de todas as possibilidades possíveis para que você não tenha um problema e que aquele sonho não vire um pesadelo. Sempre faça a transferência de valores para o proprietário atual do veículo que consta no documento. O cara está te vendendo um carro, ele alega que o carro é dele, porém está em nome do pai dele. Então você vai fazer a transferência bancária em nome do pai dele. E depois o pai dele faz para ele. Aí já é outra questão. Porque se em algum caso judicial você precisar provar que transferiu uma quantia referente à compra de valor de um veículo, foi transferida para o proprietário do veículo. Agora, se você transferiu para o nome de terceiro, mesmo que sendo parente de primeiro grau do proprietário, ele pode alegar que aquilo ali foi uma negociação que vocês fizeram de outra coisa, uma prestação de serviço que ele fez para você. O cara arruma até uma nota fiscal falsa falando que instalou um portão na sua casa, que fez uma reforma de uma parede, alguma coisa assim e tal, entendeu? Então aí você vai ter um problema enorme. Então assim, a compra e a venda de carro usado particular e até de lojistas, ela é delicada. Tem que se cercar do máximo de precaução possível. A gente tem essa questão, assim, esse tino, né, de olhar para uma pessoa e ter uma ideia do caráter dela, mesmo que de longe a gente não consegue ter certeza, né? Então se você sentir um mínimo que está desconfiando que aquela pessoa seja um picareta, que está tentando te enrolar de alguma forma, cara, desista do negócio, leve seu dinheiro para casa e procure outro carro. Carro, vão ter por aí. É difícil achar um bom carro? Eu sei que é, mas vai ter. Agora, difícil mesmo é pegar um dinheiro de volta. Isso aí é quase impossível. Achar um bom carro é difícil. Pegar um dinheiro de volta, meu amigo, é quase impossível. Então, dê valor ao seu suor, dê valor ao seu dinheiro. E você que está vendendo também, venda um carro regularizado, não venda um problema para a pessoa e não venda um problema para você. Porque se você vender um carro que não está regularizado com uma pessoa que também não é muito organizada, você vai ter outro problema também. Além do carro que estava em seu nome, você vai ter que responder um processo aí por alguma coisa às vezes que você não fez. Beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado aí quem estiver pesquisando sobre esse assunto, olhando um carro para comprar. Tamo junto, valeu, fui!